Não vá embora agora. Talvez esta oração tenha chegado até você no exato momento em que o seu coração mais precisava de uma resposta. Talvez você tenha acordado hoje tentando parecer forte, tentando sorrir, tentando seguir a vida como se estivesse tudo bem. Mas por dentro existe um cansaço que ninguém vê, uma preocupação que ninguém entende, uma dor que você não consegue explicar. E se você encontrou esta mensagem, talvez não seja por acaso. Talvez Deus esteja usando estas palavras para te lembrar que você não está sozinho, que Ele viu as lágrimas que você escondeu, ouviu os pedidos que você fez em silêncio e conhece até aquilo que você não... Então, antes de sair deste vídeo, respire fundo comigo, acalme o seu coração e permita que esta oração entre na sua casa, na sua mente, na sua alma e no lugar mais ferido dentro de você. Senhor meu Deus, neste momento, eu coloco a minha vida diante da Tua presença. Eu não venho aqui fingindo que sou forte o tempo todo. Eu não venho aqui tentando esconder o que Tu já sabes. Eu venho como estou, com as minhas dúvidas, com os meus medos, com as minhas preocupações, com as minhas dores, com as minhas lembranças difíceis, com os meus pensamentos cansados e com esse coração que tantas vezes tenta continuar mesmo sem saber como. Senhor, olha para mim neste instante. Olha para a minha vida. Olha para a minha família. Olha para a minha casa. Olha para as áreas da minha história que parecem travadas, pesadas ou sem direção. Pai amado, eu sei que muitas vezes eu tento resolver tudo sozinho. Tento carregar pesos que não eram para eu carregar. Tento controlar situações que estão além das minhas forças. Tento entender caminhos que só o Senhor conhece. Mas hoje eu quero parar por um momento e entregar. Eu entrego a ansiedade que aperta o peito. Entrego o medo do futuro. Entrego a preocupação com dinheiro, com saúde, com família, com trabalho, com relacionamentos, com portas que ainda não se abriram. Entrego também aquilo que eu nem sei explicar, mas que pesa dentro de mim. Aquilo que me tira a paz sem pedir licença. Aquilo que me faz perder o sono. Aquilo que me faz pensar demais e descansar de menos. Senhor, visita agora a pessoa que está escutando esta oração. Talvez ela esteja em um dia difícil. Talvez esteja cansada de tentar. Talvez esteja ferida por palavras que ouviu, por decepções que viveu, por pessoas que partiram, por sonhos que demoraram, por respostas que ainda não chegaram. Talvez ela esteja sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Talvez ela esteja pedindo força sem contar para ninguém. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor enxerga o que ninguém enxerga. E por isso, eu peço, toca agora esse coração. Derrama paz onde existe confusão. Derrama consolo onde existe tristeza. Derrama esperança onde existe desânimo. Derrama luz onde existe escuridão. Derrama cura onde existe ferida. Meu Deus, que esta oração seja como um abraço vindo do céu. Que cada palavra entre suavemente na alma de quem está ouvindo. Que essa pessoa sinta mesmo que por alguns segundos que ela não foi esquecida. Que ela perceba que ainda existe um cuidado maior trabalhando por ela. Que ela entenda que nem todo silêncio é abandono. Às vezes, o silêncio é preparo. Às vezes a demora é proteção. Às vezes o caminho que parece fechado está apenas sendo guardado para o momento certo. Ensina essa pessoa a confiar, Senhor. Não uma confiança vazia, não uma confiança forçada, mas uma confiança profunda, serena. Aquela que nasce quando a alma entende que Deus continua sendo Deus mesmo quando a resposta ainda não chegou. Pai, eu peço agora pela mente dessa pessoa. Acalma os pensamentos acelerados. Silencia as vozes de medo. Diminui o peso das preocupações. Que
todo pensamento de derrota perca força, que toda sensação de abandono seja quebrada, que toda angústia comece a se dissolver pela tua presença. Onde houver confusão, coloca clareza. Onde houver desespero, coloca calma. Onde houver cansaço, coloca renovo. Onde houver culpa, coloca perdão. Onde houver feridas antigas, coloca cura. Onde houver vontade de desistir, sopra a vida novamente. Senhor, muitas pessoas escutando esta oração estão travando batalhas que ninguém conhece. Algumas estão lutando para manter a fé. Outras estão tentando recomeçar depois de uma perda. Outras estão esperando uma notícia, uma solução, uma mudança, uma porta aberta. Outras estão cansadas de serem fortes por tanto tempo. E eu peço, meu Deus, entra com providência, entra com direção, entra com livramento, entra com sabedoria, entra com proteção, entra com uma resposta que traga paz. Que essa pessoa não seja vencida pelo medo, que ela não seja dominada pela tristeza, que ela não tome decisões no desespero, que ela não acredite que a história dela acabou só porque este capítulo está difícil. Meu Deus, lembra essa pessoa de que ainda existe vida pela frente, ainda existe recomeço, ainda existe caminho, ainda existe cuidado, ainda existe milagre acontecendo em silêncio. Às vezes, a bênção não chega fazendo barulhão. Às vezes, ela vem em forma de paz, de uma ideia nova, de uma conversa, de uma porta pequena, de uma força que nasce de novo dentro do peito. Por isso, Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa para perceber os sinais do teu cuidado, que ela consiga enxergar pequenas bênçãos no meio do dia, que ela consiga sentir gratidão mesmo antes da resposta completa, que ela consiga respirar com mais leveza e dizer: eu ainda não entendo tudo, mas eu confio que Deus está comigo. Pai amado, eu peço pela casa dessa pessoa, que nenhum mal encontre espaço, que toda energia pesada, toda discussão, toda tristeza acumulada, todo medo e toda inquietação sejam substituídos por paz. Que a casa dela seja lugar de descanso, proteção e recomeço. Abençoa a mesa, o alimento, o trabalho, os sonhos e cada pessoa que vive ali. Onde existe conflito, planta compreensão. Onde existe distância, planta amor. Onde existe preocupação, planta esperança. Onde existe enfermidade, manifesta cuidado, tratamento, cura e direção. Que essa casa seja coberta por uma paz que não depende das circunstâncias. Senhor, eu peço também por quem está se sentindo sozinho. Existem solidões que doem mesmo no meio de muita gente. Existem pessoas que conversam, trabalham, ajudam os outros, mas por dentro sentem falta de serem cuidadas também. Então, Pai, abraça essa alma. Mostra que a tua presença não falha. Mostra que o amor do Senhor alcança até os cantos mais escondidos do coração. Que essa pessoa sinta que ela tem valor, que ela não nasceu por acaso, que ela não é invisível, que ela não é um peso, que ela não é o erro que cometeu, que ela não é a dor que viveu, que ela é uma vida preciosa diante dos teus olhos. Meu Deus, cura também as lembranças que ainda machucam, cura palavras que ficaram marcadas, cura rejeições, perdas, humilhações, traições, injustiças e decepções. Às vezes, a pessoa tenta seguir em frente, mas existe uma parte dela ainda presa em uma dor antiga. Então, eu peço visita esse lugar da memória. Coloca a luz onde ficou sombra. Coloca entendimento onde ficou revolta. Coloca libertação onde ficou prisão. Que essa pessoa não precise mais carregar o peso de quem a feriu. Que ela consiga seguir com o coração mais leve. Que ela consiga perdoar no tempo certo, não para justificar o mal que sofreu, mas para não continuar presa a ele. Senhor, fortalece a fé dessa pessoa.
mas fortalece de um jeito simples, real possível. Não uma fé que nega a dor, mas uma fé que atravessa a dor. Não uma fé que finge que está tudo bem, mas uma fé que diz mesmo assim, Deus está comigo. Que essa pessoa aprenda a descansar no meio da luta, que ela aprenda a esperar sem se destruir por dentro. Que ela aprenda a fazer a parte dela e confiar a parte impossível ao Senhor. Porque há coisas que só Deus pode tocar. Há portas que só Deus pode abrir. Há livramentos que só Deus pode explicar. Há recomeços que só Deus sabe preparar. Pai, se essa pessoa está esperando uma resposta, dá direção. Se ela está confusa, dá sabedoria. Se ela está fraca, dá força. Se ela está triste, dá consolo. Se ela está sem saída, mostra um caminho. Se ela está com medo, coloca coragem. Se ela está cansada, renova suas forças. Se ela está perdendo a esperança, reacende a luz por dentro. E se ela está prestes a desistir, Senhor, segura a mão dela agora. Que ela sinta que ainda não acabou. Que ela sinta que o Senhor ainda está escrevendo uma história nova. Que ela entenda que o momento difícil não é o destino final. Meu Deus, eu entrego também os pedidos secretos dessa pessoa. Aqueles pedidos que ela não fala para ninguém. Aqueles que ela guarda no coração. Aqueles que às vezes ela tem até medo de pedir de novo, porque já esperou demais. Senhor, se for para o bem dela, abre essa porta. Se não for, protege. Se ainda não for o tempo, prepara. Mas não deixe essa pessoa sem paz. Que ela tenha maturidade para aceitar o que o Senhor transforma, coragem para atravessar o que precisa atravessar e sensibilidade para reconhecer quando uma nova direção estiver surgindo. Pai amado, coloca pessoas boas no caminho dela. Pessoas que tragam luz, não peso. Pessoas que ajudem, não que diminuam. Pessoas que compreendam, não que julguem. Pessoas que sejam resposta, abrigo e presença. E afasta, Senhor, tudo aquilo que rouba a paz dessa pessoa. Afasta influências negativas, palavras destrutivas, ambientes pesados, decisões impulsivas e caminhos que parecem bons, mas não fazem bem. Dá discernimento para ela perceber onde deve permanecer e de onde precisa sair. Porque nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada é castigo. Às vezes é cuidado. Senhor, abençoa o trabalho dessa pessoa, seus projetos, seus planos e suas necessidades materiais. Existem pessoas ouvindo esta oração, preocupadas com contas, com sustento, com emprego, com dívidas, com oportunidades que não chegam. Eu peço, abre caminhos honestos, dignos e abençoadosos. Traz ideias, contatos, soluções e possibilidades. Que o pão não falte, que a força não falte, que a esperança não falte. Que essa pessoa veja a providência do Senhor se manifestando de forma simples e também de formas surpreendentes. Que ela não seja dominada pelo medo da escassez, mas guiada pela confiança de que Deus cuida dos seus filhos. Meu Deus, eu peço por saúde. Saúde do corpo, da mente e da alma. Que toda preocupação excessiva diminua. Que toda tensão comece a se acalmar. Que o sono seja mais tranquilo. Que o corpo encontre descanso. Que a mente encontre silêncio. Que o coração encontre segurança. Orienta essa pessoa a buscar ajuda quando precisar, a cuidar de si, a respeitar seus limites e a não se abandonar. Porque o Senhor também age através do cuidado, da sabedoria das pessoas certas, dos tratamentos certos e das decisões certas. Senhor, neste momento, que a pessoa que está ouvindo esta oração coloque a mão no coração, se puder, e respire fundo, que ela sinta que ainda existe vida dentro dela, que ainda existe força, que ainda existe uma chama que não se apagou. Talvez essa chama esteja pequena, mas ela ainda está ali. E eu peço que o Senhor sopre sobre essa chama. Sopra a esperança,
Sopra coragem. Sopra amor. Sopra recomeço. Sopra a paz. Que essa pessoa volte a acreditar que dias melhores podem chegar. Que ela volte a se levantar por dentro. Que ela volte a olhar para a vida com um pouco mais de confiança. Pai, eu declaro sobre esta pessoa uma paz que excede o entendimento. Uma paz que não depende de tudo estar resolvido. Uma paz que chega antes da solução completa. Uma paz que segura a alma enquanto o milagre está sendo preparado. Que hoje ela durma melhor. Que hoje ela respire melhor. Que hoje ela chore se precisar, mas que chore sentindo que está sendo acolhida. Que hoje ela não se cobre tanto. Que hoje ela não se condene tanto. Que hoje ela lembre que Deus não terminou a obra em sua vida. Senhor, se esta pessoa estava precisando de um sinal, que esta oração seja esse sinalê. Se ela estava precisando de uma palavra, que ela receba esta palavra. Você não está sozinho. Deus viu, Deus ouviu, Deus sabe, Deus cuida. Deus está trabalhando mesmo quando você não percebe. A porta certa pode abrir no tempo certo. A resposta certa pode chegar pelo caminho certo. A força certa pode nascer quando você achar que não aguenta mais. Porque Deus não abandona quem clama com sinceridade. E agora, meu Deus, eu encerro esta oração entregando tudo em tuas mãos. Entrego esta pessoa, sua casa, sua família, seus medos, seus sonhos, seus caminhos e suas dores. Que ela saia deste vídeo diferente de como entrou. Que saia mais leve, mais calma, mais esperançosa e mais fortalecida. Que algo dentro dela diga: eu posso continuar. Eu posso respirar. Eu posso confiar. Deus está comigo. Que a tua presença acompanhe essa pessoa no restante deste dia, nesta noite, nesta semana e em todos os próximos passos. E se esta oração tocou o seu coração, não guarde só para você. Escreva nos comentários: Deus está comigo, como uma declaração de fé. E envie esta oração para alguém que precisa receber paz hoje. Às vezes Deus usa uma simples mensagem compartilhada para alcançar um coração que estava quase desistindo em silêncio. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Amém.